Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estou aqui para falar dele, o maior dessa semana, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Já saiu vídeo aqui no canal falando sobre Shang-Chi sem spoilers. Então, se você ainda não teve a chance de assistir ao filme, clica aqui no izinho que você vai assistir o filme totalmente sem spoilers para não estragar a sua experiência. Mas meus amigos, eu tenho muita coisa para falar sobre esse filme. Então, hoje a gente vai conversar sobre Shang-Chi com spoilers. E muitos spoilers. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre as bombásticas cenas pós-crédito, porque o filme tem 2 cenas pós-créditos e elas são daquelas que vão te dar vontade de gritar, assim, sair gritando no cinema, entendeu? Porque foi a vontade que eu tive. Shang-Chi, então, é um novo herói da Marvel, é o primeiro herói asiático a ter o seu filme solo. E nesse filme ele é interpretado pelo Simu Liu, que inclusive foi às redes sociais pedir pra Marvel notar ele e acabou ganhando o seu próprio filme. Então é isso que eu chamo de, entendeu? Ir atrás dos seus sonhos. É isso que eu chamo de você acreditar até o final que vai dar certo. E não é que deu certo, Simu, deu muito, muito, muito certo. Eu já falei pra vocês o que eu achei do filme na minha crítica sem spoilers. Então eu vou pular essa parte de elogios, porque o filme realmente é muito bom. Inclusive ele abriu no Rotten Tomatoes com mais de 90%. É uma nota altíssima pra um filme da Marvel, inclusive pra um filme de origem. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha muito medo que ele fosse ser um filme que acabasse ficando datado, por ser um filme de origem, por acabar usando os mesmos estilos que a gente já tinha visto. Mas ao invés dele ter sido isso, eu sinto que ele tá ali pau a pau com Pantera Negra, como um filme de origem que consegue entregar uma história maravilhosa, que te deixa preso o tempo inteiro, cenas de ação fantásticas, personagens super profundos, com muitas facetas diferentes, com histórias interessantes. Ele explica direitinho a mitologia do Shang-Chi, então se você nunca leu, nunca ouviu falar no Shang-Chi, pode ir tranquilo que você vai entender tudo que acontece no filme. Então assim, realmente ele é um filme muito, muito, muito bom. Ele com certeza vai entrar na minha lista de filmes favoritos do MCU. Acho que é um filme que eu poderia assistir várias e várias vezes e nunca cansar, principalmente porque ele é um filme esteticamente muito bonito. Como eu falei pra vocês, ele é um filme que segue sim a formulinha da Marvel, né? Ele tem alívios cômicos, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tem um apelo emocional muito grande. Ele consegue envolver a gente nas histórias que ele tá contando. É uma história de família, porque a gente tá falando do portador dos 10 anéis, que é o pai do Shang-Chi. Uma das outras questões que eu também tinha com o filme é que a gente não sabia exatamente como ele ia se conectar com o MCU, né? Então, quando a gente tinha filmes de origem lá atrás, isso não era uma preocupação, porque a gente ainda não tinha esse universo completamente conectado, os heróis completamente conectados e formando essa fronte de super-heróis que são, né, os Vingadores. Então, assim, mas até quando a gente tem o Pantera Negra, por mais que a gente esteja contando a história dele, é preciso sinalizar como aquele filme se encaixa dentro de tudo que a gente tá vendo, ainda que o Pantera Negra, ele aparece pela primeira vez antes do filme solo dele, né? Então, ele aparece em filmes onde os heróis já estão unificados, onde as coisas já estão sendo montadas. E o Shang-Chi é um personagem que nunca tinha sido introduzido, né? Que a gente não tem esse background dele. Não é que ele apareceu e depois ele foi ganhar um filme, como foi o caso de muitos personagens dentro do MCU pós-Vingadores, né? Então, eu acho que era um caminho arriscado a se seguir, de você realmente conseguir mostrar como ele se encaixa dentro desse universo, e eu acho que eles conseguem fazer isso muito, muito, muito bem. Inclusive, óbvio que não tem como não falar dos Eternos, né, que é o próximo filme agora da Marvel que vai estrear em novembro, que também tem aquela coisa, tipo, os Eternos, né, enquanto tava rolando toda aquela história, onde que eles estavam e tal, né. Então acho que é uma coisa que é importante a gente estabelecer, e acho que eles fazem isso muito bem, principalmente porque eles trazem 2 figuras de outros filmes da Marvel pra dentro desse filme, que ajudam a conectar esses universos. O Mandarim, né, que é o grande vilão de Homem de Ferro 3, inclusive falei pra vocês assistirem esse filme antes de assistir Shang-Chi exatamente por isso. Eu acho que foi uma sacada genial eles colocarem esse personagem, principalmente porque ele tem conexão com o verdadeiro portador dos 10 Anéis, e isso é explicado no filme também. Então, se isso é uma coisa que você não sabia, é legal porque você já ganha esse contexto, né, de que na verdade o pai do Shang-Chi, ele é conhecido como Mandarim de verdade, e esse apelido dele foi roubado e usado por um charlatão
questão pra aterrorizar os americanos na época de Homem de Ferro 3, a gente sabe que é exatamente isso que acontece. Eu sei que a história desse filme, do Homem de Ferro 3, é polêmica, porque ela divide opiniões, né, entre os fãs da Marvel, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas ainda assim achei que foi uma sacada genial deles trazerem isso, deles fazerem essa conexão, e isso já ajuda a gente a entender um pouco mais desse universo. Além disso, eu gostei muito que o personagem do Trevor, ele não é simplesmente uma menção honrosa, ele não é simplesmente uma participação especial, né, um cameo que a gente chama. Então não é que ele aparece pontualmente e pronto, acabou, né? Ele acaba se fazendo importante dentro da história, então ele é uma figura essencial pro Shang-Chi, pra Kate e pra Xialing conseguirem chegar na aldeia da mãe deles, né, que era onde a mãe deles morava e tal, porque a grande ameaça do pai deles tá indo lá atacar, então eles estão indo pra lá pra poder defender a Terra e evitar que coisas horríveis aconteçam. Então achei que é legal, acho que o personagem se encaixou bem dentro da história. Ele é um easter egg, mas ao mesmo tempo ele é mais do que um easter egg, e eu acho que mesmo que você não se lembre muito de Homem de Ferro 3, ou enfim, não tenha assistido, acho que dá pra você entender o geral da história dele a partir do que a gente vê em Shang-Chi, e eu acho que isso é muito importante. E se você nunca assistiu Homem de Ferro 3, por favor, vai assistir. Eu sei que tem gente, é o que eu falei, divide opiniões, divide, mas é melhor você ter essa sua opinião, e eu acho que cada vez mais a gente tá vendo como é importante a gente assistir todos os filmes do MCU pra poder entender exatamente tudo que tá acontecendo. Mas se você não quiser assistir mesmo assim, você sempre vai ter a minha pessoa aqui pra explicar pra vocês exatamente o que tá rolando. Outro personagem que ajuda a fazer essa conexão é o Wong. O Wong, ele é muito mais uma participação especial, com certeza. Inclusive, a gente vê ele lutando com Abomination no clube da irmã do Shang-Chi. E, enfim, ele é realmente aquela coisa, tipo, ai, nossa, conheço esse cara, sabe? E aí depois ele vai embora, aparentemente ele vai pro Sanctum Sanctorum. Vamos colocar um pin, assim, na participação do Wong, e mais pra frente a gente vai falar dele de novo. Gostei muito desse fato, de colocarem essa história do Shang-Chi dentro do universo da Marvel dessa forma. Eu acho que é muito interessante, ajuda a gente a ter uma visão muito importante do filme, que realmente tem essa conexão. Ele não é... Eu acho que os filmes agora, eles não podem... Eles até podem, né? Mas eu acho que o ideal pros filmes da Marvel, do MCU, a partir de agora, é sempre terem algum tipo de conexão, né? E é como eu falei pra vocês, essa é a primeira vez em algum tempo que a gente tá tendo um personagem completamente novo sendo introduzido. Todas as produções que a gente teve da fase 4 até agora, as séries e o filme da Viúva Negra, eles eram histórias que, obviamente, têm importância pra linha temporal do MCU, mas que tratam de personagens que a gente já conhece. Não estão apresentando ninguém de novo e não estão apresentando um universo novo, uma tecnologia nova, um poder novo, né? Eles estão mostrando, eles estão expandindo coisas que a gente já conhecia. E que é muito importante também pro MCU e pro universo da Marvel. É muito importante que a gente tenha essas expansões, principalmente essas que a gente teve nessas produções, incluindo pezinho no multiverso. O Shang-Chi, ele dá alguns passos pra trás nesse sentido, porque ele não vai mencionar o multiverso assim, abertamente, mas com certeza, pelo que a gente consegue entender de toda a história, ele vai ter uma conexão mais pra frente com tudo que acontece. Gostei muito do vilão do filme, que é o pai do Shang-Chi, que é o Wenwu. Eu acho que ele é um vilão excelente, ele é um vilão extremamente bem construído, e a melhor parte é que ele é um vilão que não necessariamente é um vilão. Eu vi, inclusive, algumas comparações dele com o Killmonger, que é, com certeza, um dos top vilões do MCU. O Killmonger é maravilhoso, eu acho que ele é um vilão que foi extremamente bem trabalhado, extremamente bem construído dentro de um único filme, né? E o Wenwu, ele segue bastante essa direção. A jornada dele nesse filme é muito bonita e ela é muito compreensível. Eu acho que isso é muito importante quando a gente tem um vilão. O Shang-Chi, ele não tá o filme inteiro lutando contra esse vilão, mas ele tá tendo ideias diferentes sobre esse vilão. Então, em cada momento do filme, é como se a gente enxergasse o Wenwu com uma visão diferente. Ele é o cara que é o portador dos 10 anéis, então ele é um cara extremamente poderoso, ele usa esse poder para o benefício próprio, de ter dinheiro, de ter exércitos poderosos, de ter poder, principalmente, até que ele conhece a mãe do Shang-Chi, se apaixona perdidamente e abre mão desse poder. Então, óbvio, é uma história de romance, e quando ele perde a mãe dele, ele resolve se entregar pro poder de novo, né? E é a partir disso que ele começa a se fragmentar. Então eu acho que é uma história muito bonita,
eu acho que é uma construção de vilão muito bem feita. Faz você questionar o vilão o tempo inteiro, né? Faz você questionar aquilo que você tá assistindo. Tipo, será que ele é mesmo o vilão? Né? Então, o próprio Shang-Chi tem essa impressão em muitos momentos, e você vai descobrir que ele é no mal, mas não do jeito que você pensou, né? Porque ele obriga os filhos dele a treinarem desde pequeno, na verdade só o Shang-Chi, porque ele acha que as mulheres não têm espaço pra aprender, né, as lutas e tudo mais, e pra participar de exércitos, e a Xialing, ela vem pra provar o pai dela errado. Então, a personagem dela com certeza é uma das que eu mais amei no filme, e aí você já acha que ele é o vilão por isso, aí tem um momento que todo mundo abaixa a cabeça pra ele, e você fala, bom, talvez ele não seja o vilão, porque ele tá sendo bonzinho, né, e você fica meio esperando o momento que ele vai surtar, e aí de fato ele surta, mas eu acho que é legal porque ele tem uma redenção, ele realmente tem um arco parecido, mas que lembra o arco do Killmonger em Pantera Negra, então com certeza é uma coisa super interessante. Eu acho que o peso dele ser pai do Shang-Chi, de ter essa conexão familiar, é muito boa. Eu acho que traz um peso muito grande pro filme, esse apoio emocional também. Acho que o Simu, ele é um bom ator e ele funciona muito bem como Shang-Chi, mas eu acho que nas questões, né, nas cenas mais dramáticas, em alguns momentos ele deixa a desejar um pouco. Não é uma coisa que estraga a sua experiência do filme, mas é bem visível que ele fica mais confortável quando ele tá fazendo cenas de ação ou cenas de comédia do que necessariamente cenas dramáticas, né, que exigem mais dele assim. Eu gostei da relação dele, do Shang-Chi com a Kate. Eu gosto que existe essa amizade deles e que é muito forte. Eu gosto desses debates sobre o que eles vão fazer da vida, né? A gente tem um super-herói que é um jovem adulto, tá aí na casa dos seus 20 e poucos anos, né? 25, 26 anos. Eu gosto disso. Acho que ele tem debates interessantes sobre ser um jovem adulto e não saber qual caminho você vai seguir na sua vida. Então, isso é muito interessante. E a dinâmica dele com a Kate é maravilhosa. Eles são amigos, mas eu sinto que tem uma faísca. Mas tinha tanta coisa acontecendo nesse filme que eu acho que se eles tentassem explorar um romance entre os dois nesse filme, poderia ficar um pouco demais, poderia ficar um pouco de acontecimentos demais e com certeza alguma coisa não ia conseguir ser bem desenvolvida. Então eu gostei que eles seguram um pouco nesse sentido. Eu acho que durante as interações dos dois fica claro que existe algum sentimento, principalmente da Kate para o Shang-Chi, né? Inclusive a família dela, né, tipo, acha que eles deveriam namorar e casar e tudo mais. E ela fala, mas a gente é só amigo e tal. Então assim, clássicos clichês, né? Mas eu gostei que foi realmente só uma introdução. Tinha tanta coisa pra apresentar que não daria pra gente mexer nisso. Eu gosto que a gente não tem o treinamento todo dele. Gosto que quando ele pega os anéis, ele já sabe o que ele tem que fazer. É como se fosse instintivo pra ele. E provavelmente por ter assistido o pai dele usar os anéis por tanto tempo, né? Então acho que essa conexão é muito legal entre eles. Eu gosto das formas diferentes que eles usam os anéis. Então ele usa o anel de escada, ele solta poder com o anel, ele joga o anel e puxa o anel de volta. Então o anel, os anéis, né, eles são muito versáteis nesse sentido, e eu tenho certeza que com o passar dos filmes, a gente vai conseguir explorar ainda mais a utilização desses anéis, e eu acho que o Shang-Chi tem tudo pra ser um herói extremamente poderoso, principalmente, ele já é muito poderoso, né, mas pra ser ainda mais poderoso, especialmente agora que a gente tem o Shang-Chi, que é um personagem diferente do pai dele, né. Eu acho que em determinado momento o pai dele foi corrompido pelo poder dos anéis, e resta a gente saber se o Shang-Chi no futuro também vai ser corrompido dessa forma ou não. Acho que a batalha final com os dragões é uma das minhas partes favoritas do filme. Não conseguia nem respirar, tava aprendendo a respiração nessa parte, porque você fica muito angustiado pra saber o que vai acontecer, como é que eles vão resolver aquela história, quem vai morrer, quem não vai morrer. Pra mim, naquele momento, ninguém estava salvo. Então eu achei muito legal, acho que é uma cena, assim, muito boa. É o que eu falei, é um pouco triste que a gente só vê o Shang-Chi usando os poderes dele no final, mas ainda assim, quando ele usa, é maravilhoso. A cena que ele tá voando, flutuando com os poderes. É uma das cenas mais incríveis do MCU, com toda certeza. Então, assim, o filme realmente é maravilhoso, entendeu? Eu amei tudo. Acho que tem as cenas de comédia, elas não são exageradas, elas não passam dos limites. Acho que tá tudo muito bem construído dentro do filme. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cena pós-créditos. Como eu falei, a gente tem 2 cenas pós-créditos. Vamos falar da segunda primeiro, da última cena pós-créditos, que é depois de todos os créditos. Então, como vocês sabem, o pai do Shang-Chi e da Xialing, ele morre no final desse filme e, né, agora o Shang-Chi é o portador dos 10 anéis. Isso significa que o reino, né, do pai deles, ou seja, os exércitos que ele construiu, todo o poder que ele juntou nesses últimos anos, tá ali
pra quem quiser. E eu acho que é incrível ver a Xialin tomando posse desse reino, né, desse poder, né, que o pai dela tinha, e principalmente mudando algumas coisas por ali. Então, assim, ela já era uma mulher bastante poderosa, porque ela tinha aquele clube de lutas, mas é uma coisa meio underground, né, e tal. Então é legal que ela tenha ido pra esse lugar e que agora ela tenha realmente esse exército. E já dá pra ver algumas mudanças que ela faz, né, tanto do estilo do lugar, quanto do fato de que a gente tem um grupo de mulheres treinando ao lado dos homens, né. Como eu falei pra vocês, esse é um filme que tem um protagonista que é um homem, mas ele se apoia demais nas personagens femininas dele, e isso é maravilhoso, porque elas dão muita força pra ele. Então eu acho que o filme consegue trazer tudo isso dentro da história, e essa cena pós-créditos foi só a cereja no topo do bolo, mostrando esse lado das mulheres, né, da Xialin, que sempre teve que lutar pra encontrar o espaço dela, pra encontrar alguém que valorizasse o poder que ela tinha e a força que ela tinha. Então eu acho que é muito, muito, muito legal. E eu gostei muito dessa última cena pós-créditos. Acho que é legal porque dá pra mostrar como esse universo do Shang-Chi ainda tem muita história pra contar. Inclusive, fiquei pensando se ela não poderia ser uma possível vilã no próximo filme do Shang-Chi, né? Espero que não, porque eu gosto, mas talvez quem seja corrompido pelo poder não seja o portador dos 10 anéis, mas sim a pessoa que tem acesso a todo aquele dinheiro e a todos aqueles exércitos e a N possibilidades, né, de atingir quem ela quer atingir, independente de quem seja. Eu acho que isso pode se conectar com, por exemplo, a Sharon, que saiu lá de Falcão e Soldado Invernal, com o poder obscuro dela, né, underground também, lá em Madripoor e tudo mais, né, então acho que de repente seria uma aliança interessante da Sharon com a Xialin. Acho que com certeza uma poderia ajudar muito a outra, e eventualmente acho que isso poderia sim ser desenvolvido em algum lugar, eu não sei aonde, não me perguntem aonde, porque eu não sei aonde, mas acho que seria uma coisa que eu gostaria muito de ver. Acho que a Sharon, em Falcão e Soldado Invernal, ela teve o seu momento, ela teve a sua virada de chave, né, da personagem, mas acho que tem muito mais pra essa personagem, assim como tem muito mais pra Xialin, então acho que com certeza seria muito interessante ver as duas juntas, então quem sabe, né, não vem aí no futuro do MCU em alguma produção, algum filme ou alguma série, em algum lugar. E falando um pouquinho sobre a primeira cena pós-créditos, que é essa cena bombástica, e ela realmente é bombástica, acho que essa cena, ela mostra que a gente realmente abriu as portas da fase 4 e chegamos nela, entendeu? Eu acho que até então a gente tava introduzindo, né, e a gente tava entendendo, e a gente tava meio que colocando o pezinho ali na água pra ver se tava muito gelada, e agora a gente mergulhou de cabeça, entendeu? Na história. A cena pós-créditos mostra o Shang-Chi e a Kate jantando com o casal de amigos deles, e eles contam toda a história do que aconteceu e tal, e os amigos dele ficam meio incrédulos, né? Tipo, vocês não precisam ficar debochando da gente, inventando todas essas histórias. E aí aparece o nosso querido Wong, lembra, né? Ele aparece lá no meio do filme, vai embora, e aí no final ele aparece de novo e leva o Shang-Chi e a Kate para o Sanctum Sanctorum, que é o lugar do Doutor Estranho, e isso também vai levar a gente, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Mas calma aí, vamos por partes. Quando o Shang-Chi e a Kate chegam no Sanctum Sanctorum, enfim, eles conversam e tal, e tem ali um papo, mas logo em seguida, né, depois, na cena pós-crédito, a gente vê uma reunião do Wong, do Shang-Chi e da Kate com a Capitã Marvel e o Bruce Banner na forma de Bruce Banner. Ou seja, sem ser a forma de Hulk, que ele estava preso na forma de Hulk até então. Principalmente porque o cabelo da Carol tá longo, né? Então, em Ultimato, o cabelo dela tava curtinho, então o cabelo dela já deu uma crescida, né? Então, isso que mexe, corrói a minha mente. É isso que corrói a minha mente, entendeu? O cabelo dela já tá mais comprido, então algum tempo se passou. E eles estão muito intrigados pelos 10 anéis, e eles dizem que os 10 anéis, o poder deles age como um farol para outros poderes e outras coisas. Então pode ser que o Shang-Chi seja o grande responsável pela chegada do nosso próximo grande vilão do MCU, né? A gente teve aí 10 anos pra construir o Thanos e tudo mais, e agora a gente tem uma grande lacuna do que vai acontecer. É claro que a gente já teve coisas que aconteceram em Loki, que introduziram potenciais grandes vilões e tal, mas a gente ainda não sabe o que tá sendo contado pra gente, o que tá sendo dado pra gente. Então, eles falam que os 10 anéis servem como esse farol, né? E esse farol, assim, na minha experiência, nunca é coisa boa, entendeu? Não vai atrair heróis maravilhosos que vão ajudar a lutar contra as pessoas ruins do universo. Vai atrair
alguma merda, entendeu? Eles também questionam sobre o material, né, que os Dez Anéis são muito antigos, existem há muito mais tempo do que eles imaginavam, e eles nunca viram nada parecido, né? O Bruce fala que, enfim, não é vibrânio, então existe ali uma tentativa de compreensão. E aí no final acontece alguma coisa, eles são chamados pra longe, a Carrie e o Bruce vão embora e o Shang-Chi e a Kate ficam com o Wong. E aí ele fala, bom, por enquanto é isso, bem-vindos ao time, e manda eles de volta, né, pra São Francisco pra esperar alguma coisa. Então assim, a conexão está feita, bem-vindos ao time. Será que o Shang-Chi agora é um Vingador? E será que o Shang-Chi e a Kate também é uma Vingadora? Porque a Kate se provou muito necessária e assim, definitivamente ela e o Shang-Chi são um pacote que não dá pra você separar, né, e eu gosto porque ela é diferente de algumas outras personagens, principalmente personagens que funcionam como interesse amoroso, né, dos nossos protagonistas, que são personagens importantes, mas que não são necessariamente sempre colocadas como integrantes, né, então a Pepper, por exemplo, a própria Jane, que agora vai ter o seu momento de brilhar, né, mas nos primeiros filmes do Thor, ela era uma personagem que tava lá pra ser uma personagem coadjuvante, e eu sinto que a Kate, ela já tem um status diferente, então gostei disso, estou curiosa pra saber o que vai acontecer, o que os Dez Anéis atraíram, qual que vai ser a merda que eles atraíram, e uma coisa que é importante é que em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Wong também aparece, né? Obviamente, o Doutor Estranho aparece. O Doutor Estranho não aparece nessa cena, o que é bastante curioso, porque significa que ele tá ocupado com alguma coisa. Pode ser que ele esteja bastante ocupado, assim, né? Entendeu? Bastante ocupado com talvez outros filmes, assim. Mas o Doutor Estranho vai estar disponível para o Peter em Sem Volta Pra Casa, mas o Wong não vai estar, porque o Wong sai, vai embora, né? Então eu sinto que o Wong, ele é uma peça-chave muito importante pros próximos filmes. Ele está maquinando alguma coisa por trás. Ele com certeza é uma fonte de informações muito importante. Então, assim, a gente sabe, mas não sabe exatamente o que é. A gente vai ter que esperar pra ver e vai ter que esperar pra ver o que o Wong vai trazer de informações importantes, tanto depois de Shang-Chi quanto lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Bom, então essa foi a minha análise, mais comentários, mais pensamentos aleatórios sobre Shang-Chi, as cenas pós-crédito, a conexão com a MCU e o que a gente pode esperar da fase 4. Eu tô muito animada pra ver o que vem por aí, espero que a gente ganhe ainda mais detalhes e informações com o passar dos filmes. As expectativas pros Eternos está altíssima, principalmente porque eu acho que eles também devem desbloquear uma parte importante da fase 4, que eu tô bem curiosa. E esse ano a gente ainda tem a série do Gavião Arqueiro, que estreia em novembro no Disney Plus, além do filme do Homem-Aranha, que estreia em dezembro. Então, assim, ainda tem algumas coisas pra gente ir desbloqueando, mas eu ao mesmo tempo que eu queria que fosse logo, eu gosto desse momento da gente esperar e não saber o que tá vindo e poder criar teoria. Então, se você já assistiu Shang-Chi, você já tem teorias, deixa aqui nos comentários pra mim. Vamos conversar, vamos debater, vamos criar teorias juntos e vamos, infelizmente, esperar até a estreia de Os Eternos. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!